E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, sou a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e na aula de hoje, a partir da aula de hoje, nós vamos começar o nosso estudo sobre as chamadas progressões aritméticas. Se você perdeu alguma partezinha, eu já te adianto que nós já fizemos o estudo das sequências e agora, nós estamos no estudo das progressões aritméticas, a partir da aula de hoje. Eita, Renata, perdi, esqueci de assistir alguma aula e tal, comecei a assistir a aula um pouquinho atrasada, então já te adianto que você pode ir lá no nosso canal do YouTube, tem todas as aulas gravadinhas à tua disposição a qualquer momento que você queira assistir, tá? Então, fica como sugestão, para você, se caso não compreendeu ou perdeu alguma aula, já vai lá, assiste, acessa, tá bom? Para que você não fique com nenhuma dúvida. Na aula de hoje, como eu disse para você, nós vamos iniciar o nosso estudo das progressões aritméticas, aqui carinhosamente chamadas de PAs, tá? E para isso nós vamos falar exclusivamente da definição, ela propriamente dita. Além disso, falaremos da classificação, nós veremos também algumas notações especiais e, por fim, alguns exercícios resolvidos. Então, vamos começar falando, da ideia da definição de progressão aritmética. Bom, chama-se progressão aritmética, aqui, PA, tá? Uma sequência dada pela seguinte fórmula de recorrência. Perceba que a estrutura da fórmula de recorrência é informado A1 e é informado, a segunda regrinha, é informado como eu descubro os próximos elementos a partir do antecessor. Então, o AN vai ser o AN menos 1 mais R, detalhe, esse N é qualquer natural, com a obrigatoriedade dele ser maior ou igual a 2. A e R são números reais dados e também, eu te informo que a PA ela é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, ele é obtido através da soma do anterior com uma constante R dada, tá bom? Essa constante, ela recebe um nome especial, ela é chamada de razão, tá bom? E já vamos aqui passar para o exemplo. Perceba que no primeiro exemplo, essa sequência, essa progressão aritmética, ela é representada pelos elementos 1, 3, 5, 7, 9 e assim sucessivamente. Perceba aqui que o primeiro termo vale 1 e o R, ele vale 2. Lembra lá na definição? A N vai ser a N menos 1 mais R. Perceba aqui que quando eu faço N igual a 2, eu estou fazendo o 1 mais 2, ou seja, vale 3 aqui, o segundo termo da minha sequência. Quando eu faço N igual a 3, eu estou pegando o anterior, que é 3, e somando duas unidades. Então, 3 mais 2, 5. E isso se mantém para qualquer elemento dentro dessa sequência, tá? O A4, o A5, o A6 e assim sucessivamente, tá bom? Então, outro exemplo. Perceba aqui nessa outra sequência. 0, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Aqui, chama a tua atenção para o primeiro termo, que vale 0, tá? E os demais, eles são obtidos quando eu pego o anterior e somo com o menos 2. Renata, somar com menos 2? Sim. Aqui, conteúdo de primeira série do ensino médio, você já entende a soma com o oposto, para que fique bem mais claro isso para você. Então, eu estou fazendo 0 menos 2, resposta menos 2. Menos 2 com menos 2, resposta menos 4. E assim sucessivamente. Próximo. Olha essa sequência aqui. 4, 4, 4, 4 e assim sucessivamente. Então, aqui não vai ter alteração no valor, Sempre vai ser o mesmo número, o 4. Para qualquer elemento dentro da sequência, o valor é o mesmo. Então, significa dizer aqui, o primeiro termo vale 4 e a razão 0. 0 por quê? Porque 4 mais 0 continua 4, mais 0 continua 4 e assim sucessivamente, tá? Veja esse outro exemplo. Aqui eu tenho essa sequência. Meio, 3 meios, 5 meios, 7 meios, 9 meios e assim sucessivamente. Então, o que, que dá para a gente identificar aqui? O primeiro termo, que vale a fração meio, tá? E a razão é justamente a unidade. Por quê? Porque meio mais 1, Você vai tirar mínimo múltiplo comum, tudo direitinho, e você vai obter como resposta o 3 meios. E isso vai se manter para os demais, tá? Então, para eu encontrar 5 meios, é porque eu estou fazendo 3 meios mais 1. Para eu encontrar 7 meios, é porque eu estou fazendo 5 meios mais 1.
E isso segue, se mantém, tá bom? Bom, temos mais uma sequência. Aqui, ó, para esta nova sequência, o primeiro termo vale 4, tá? E a razão vale menos 1/3. Então, eu tenho 11 terços, 10 terços, 3, 8 terços e assim sucessivamente, tá? Falando agora de classificação das progressões aritméticas, perceba que elas podem ser classificadas em 3 categorias. No caso, a primeira categoria é a razão, a classificação da PA, ela pode ser chamada de crescente. Quando é que eu digo que uma PA tem essa classificação? Ora, essa progressão aritmética, ela vai ser, a característica dela é que cada termo é maior do que o anterior. Ora, então, né, de imediato a gente já começa a perceber que a razão, ela é um número maior do que zero, ou seja, positivo. Por quê? Gente, se está sendo afirmado para você que cada termo é maior que o anterior, então isso aqui é verdade, tá? O A índice N vai ser maior do que o A índice N menos 1. Lembra que esse aqui é o anterior deste, tá? E significa dizer que quando eu trago lá para o primeiro membro, dentro da desigualdade, eu vou ter, então, uma coisa maior do que zero. Automaticamente, a razão também vai ser um número positivo, um número maior do que zero. Renata, não entendi. Me explica melhor isso aí? Explico sim, olha só. Estou voltando ao exemplo que já foi apresentado para você lá como letra A. Na letra A, nós tínhamos essa sequência bem aqui, ó, essa PA. 1, 3, 5, 7, 9 e lá foi separadinho para você essas duas informações, tá? A primeira, que é o primeiro termo, vale 1, certinho, e a segunda informação foi a razão, o R. Perceba que mantém, né, a estrutura daquilo que foi falado ainda há pouco para você, né, em que cada termo é maior do que o anterior, tá? Então, 3 maior do que 1, 5 maior do que 3, 7 maior do que 5, 9 maior do que 7, então, tudo certinho. E também o outro detalhe, a razão é um número maior do que zero. Nesse caso, vale 2. Sim, 2 maior do que zero, tá? Então, temos ainda um outro exemplo. Perceba que lá foi apresentado já para você essa sequência como letra D, tá? E na letra D, ó, eu tinha meio, 3 meios, 5 meios, 7 meios, 9 meios e assim sucessivamente. Nessa sequência aqui, nessa progressão aritmética, o primeiro termo vale meio e a razão vale 1. E aí você deve lembrar que a gente até comentou, né, da somatória, de tirar mínimo múltiplo e etc. Renata, como é que eu vou enxergar que o segundo é maior do que o primeiro, que o terceiro é maior do que o segundo? Gente, vamos fazer uma continha de subtração, tá? Ó, faz 3 meios menos meio. Você vai ter 2 sobre 2 e tem como resposta 1. Esse 1 é justamente essa razão aqui, ó. Então, eu já estou te mostrando como que nós encontramos a razão, tá? Dentro de uma progressão aritmética. Você vai sempre pegar 2 termos consecutivos e fazer, né, o antecedente e consequente, o consequente menos o antecedente, tá? Então, além dessa classificação, nós temos também as chamadas progressões aritméticas constantes. Quando é que eu digo que uma PA é constante? Bom, para uma PA ser constante, eu vou verificar que cada termo ele vai ser igual ao anterior. Significa dizer que isso só vai acontecer quando a minha razão ela for nula. Razão igual a zero. Perceba, tá? Aqui em linguagem matemática. Eu tenho 2 termos aqui, tá? Seguidos. O AN e o AN menos 1. Então, quando eles são iguais, significa dizer que a subtração dá zero. Ora, se a subtração dá zero, é porque a razão também é zero, tá? Renata, ainda não estou conseguindo entender. Me mostra isso no exemplo? Mostro sim. Olha só o exemplo. Lembra desse exemplo bem que eu já mostrei para você? Quando nós apresentamos a definição, né, alguns exemplos lá da definição de progressão aritmética, aqui foi mostrado para você como exemplo C. Lá no exemplo C, nós tínhamos essa aqui, onde todos os termos se repetiam, todos eles eram iguais a 4. Perceba que o primeiro termo, né, a gente sempre separa o primeiro termo e a razão, então o primeiro termo é 4, a razão 0. Eu até fiz para você, né?
4 mais 0,4, mais 0,4, mais 0,4, mais 0,4. E perceba que isso se encaixa perfeitamente aqui, ó. Se eu estou fazendo 4 menos 4, eu tenho como resposta 0. E isso independe, né? Qualquer termo que eu pegue, dois termos consecutivos, ó, se eu pegar esses dois aqui, 4 menos 4, também dá 0. Então, né, a classificação para essa sequência aqui, para essa progressão aritmética, ela é do tipo constante. Constante por quê? Porque cada termo é igual ao anterior e isso automaticamente significa dizer que a razão vale 0. Temos ainda uma terceira classificação, tá? No caso, eu tenho ainda a progressão aritmética chamada de decrescente. Como é que isso acontece? Elas são justamente nas PAs aonde cada termo é menor do que o anterior. Gente, e quando eu tenho isso, significa dizer que a razão ela é negativa. Perceba aqui em linguagem matemática, né, matematicamente falando, eu tenho dois termos consecutivos, aqui o AN sendo menor do que o AN menos 1, seguindo esse raciocínio de que cada termo é menor do que o anterior, tá? Eu estou só mantendo esse raciocínio para mostrar para você que a razão vai ser um número negativo. Quando eu passo aqui para o primeiro membro, né, então eu estou fazendo a continha. AN menos AN menos 1, ora, se esse aqui, né, se o AN é menor do que o AN menos 1, significa dizer que eu tenho uma resposta aqui, né, um número negativo, um número menor que 0, tá? E, consequentemente, a razão também vai ser um número negativo, também vai ser um número menor do que 0. Bom, vamos ver também em exemplo, tá? Olha só esse exemplo. Lembra que eu mostrei já para vocês aqui, ó, 0, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8 e assim sucessivamente. Perceba que o primeiro termo vale 0 e o segundo, a razão no caso, né, vale menos 2. O segundo termo aqui, ó, foi menos 2. Eu até mostrei para você a continha. Ora, 0 menos 2 dá menos 2. Menos 2 com menos 2 dá menos 4. Menos 4 com menos 2 dá menos 6. Menos 6 com menos 2, menos 8. Perceba, tá, que se encaixou perfeitamente nessa terceira classificação. Essa PA aqui, ela é chamada de decrescente. Por quê? Porque cada termo é menor do que o anterior. Sim, menos 2 menor que 0. Menos 4 menor que menos 2. Menos 6 menor que menos 8. Menos 8 menor do que menos 6. E isso se mantém, tá? Essa estrutura aí, ela se mantém. Por que disso? Porque a razão é um número negativo, ou seja, menor que 0. Tá bom? E temos mais um exemplo. Perceba aqui que esse exemplo também já foi apresentado para você. Esse exemplo aqui, ó, 4, 11 terços, 10 terços, 3, 8 terços e assim sucessivamente. Aqui, para esse exemplo, o primeiro termo vale 4 e a razão vale menos 1 terço. Renata, eu não estou conseguindo enxergar esse menos 1 terço, não. Ó, olha para esses dois bem aqui, ó. Olha para esse segundo e para esse terceiro termo. Lembra que eu estou seguindo essa linha de raciocínio, tá? O 10 terços, ele é menor do que o 11 terços. E isso está mantendo aqui, ó. Cada termo é menor do que o anterior. E isso acontece por quê? Porque a razão é negativa. Eu quero enxergar, Renata, essa razão negativa. Tá bom, então faz, ó. 10 terços menos 11 terços. Isso dá quanto? Menos 1 terço. Pronto. Acabei de mostrar para você, né, justamente a definição para essa classificação aqui. A PA é decrescente quando nela eu consigo perceber que cada termo é menor que o anterior e também fica claro quando eu enxergo para o valor da razão R. Esse valor é um número negativo, tá bom? Então, vamos ver agora as chamadas notações especiais. O que é isso? Bom, quando eu preciso determinar uma PA com 3, com 4, com 5 termos, existe uma escrita diferenciada para isso. Se você está entendendo que as progressões aritméticas elas são compostas por números em uma sequência onde cada termo é o anterior adicionado a uma constante chamada constante R, que é a razão dessa PA, você vai claramente conseguir enxergar aqui essa escrita para 3 termos, tá? Eu posso escrever, inclusive, de duas formas. Qual é a primeira? A primeira eu chamo de x, né? E depois eu vou
somando a razão. Ora, o próximo termo, x mais r. O próximo termo, x mais r, ou seja, x mais 2r. Mas eu também posso escrever de uma outra forma. Olha essa outra forma aqui, ó. Eu não tenho somente 3 termos nessa sequência? Ó, para 3 termos. Se eu botar o termo central, né, o segundo termo, como x, o anterior eu tiro a razão, né, x menos r. E o posterior eu adiciono a razão, então fica x mais r. Então, perceba aqui que você tem sempre 2 formas de escrever, tá? 3 termos em uma PA. Tá bom? Então, você pode usar qualquer uma delas. Se por acaso eu tiver 4 termos em PA, bom, aqui eu posso seguir o raciocínio anterior, tá? X mais r, mais r, que no caso são x mais 2r, e x mais 3r. Como eu posso também, né, fazer o ajuste? Como eu tenho uma quantidade par, então eu tenho 2 elementos centrais. Aqui, ó, a minha razão está sendo chamada de y, tá? E esse y ele é dado por r sobre 2. Então, ficou x menos 3r, x menos 3y, x menos y, x mais y e x mais 3y. Perceba aqui, de novo, esse y, quem é? Ele está escrito em função da razão. No caso, ele está escrito como y igual a r sobre 2. Por esse motivo, né, que a escrita ficou um pouquinho estranha, porque aqui você poderia colocar x menos 3r sobre 2. O outro, x menos r sobre 2. Então, é só para que não encha de variável que nós usamos dessa estratégia aqui. Nada muito complicado, inclusive, quando você estiver resolvendo exercícios onde ele te peça 3 termos em PA, 4 termos em PA, ou até mesmo 5 termos em PA, você vai conseguir compreender, né, vai ficar mais fácil para você entender o raciocínio. Então, para 5 termos, x mais r, x mais 2r, x mais 3r, x mais 4r, ou ainda, nós podemos usar x menos 2r, x menos r, x mais r, x mais 2r. Gente, aqui é só para facilitar a escrita de termos aparentemente genéricos, porque ele vai te dizer, né, alguma estratégia. 3 números estão em PA, aí ele te dá as condições. Então, para que você escreva 3 números em PA, de uma forma genérica, você pode usar qualquer uma dessas 2 estratégias. Se porventura você tenha 4 termos em PA, qualquer uma dessas outras 2 estratégias. Se aparecer no exercício para você 5 termos em PA, você também pode usar qualquer uma dessas 2 estratégias. Lembrando que não é obrigatório você usar as 2. Você escolhe uma, aquela que para você for de melhor compreensão, tá? E isso a gente vai ver na resolução de exercícios, não se apavora, tá bom? Bom, falando em resolução de exercícios, vamos agora, né? Olha, perceba aqui que ele me deu 3 termos em PA e está pedindo para eu dizer quem é esse valor de x, tá bom? Então, se eu tenho 3 termos em PA, significa dizer que eu posso, né, usar esse cálculo. Que cálculo é esse? Esse cálculo aqui, você já deve lembrar que eu estou me referindo à razão, e essa razão é a mesma. Significa dizer que para eu encontrar a razão, tanto faz eu fazer o A2 menos A1 ou A3 menos A2, o valor vai se manter. Mas quem é A2, quem é A1, quem é A3? A1 vale x, A2 vale 2x mais 1 e A3 vale 5x mais 7. Gente, vamos fazer a substituição? Ó, 2x mais 1, que é A2, menos x, que é A1, igual a 5x mais 7, isso é A3, e menos, né, ó, menos o A2. Quem é A2? 2x mais 1. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o joguinho de sinais, né? E as operações aonde já for possível fazer. Perceba, ó, que aqui foi possível fazer. Então, 2x menos x, o próprio x, mais 1. E lá, né, a regrinha é o joguinho de sinais. Eu só mantive o 5x mais 7 e o joguinho de sinais transformou esses termos aqui em negativos. Menos 2x menos 1. O que é que fazemos agora? Agora aqui, ó, eu já tenho, né, 5x menos 2x, que vai ficar 3x, e eu tenho 7 menos 1, que vai dar 6. Olha como ficou. X mais 1 igual a 3x mais 6.
Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós estamos em busca do valor x, certo? Então, vamos passar aqui 3x para o primeiro membro, x menos 3x dá menos 2x, e esse mais 1 vai lá para o segundo, 6 menos 1, 5. Valor de x, então, deu menos 5 meios. Perceba que o objetivo da questão não é montar a sequência, é dizer o valor de x. E foi isso que nós fizemos, tá? Se ele, porventura, solicitasse que nós construíssemos a sequência, mostrássemos quais são os termos dela, não seria nada complicado, porque você só iria substituir e fazer a continha, tá bom? Então, espero que você tenha compreendido. Nós teremos mais aulas ainda com exercícios e tudo mais, fica tranquilo. Não compreendeu? Assiste a aula de novo, procura tentar fazer uma leitura a respeito, pesquisa, te dedica um pouquinho mais, né? Vai ficar muito mais simples para você a compreensão. E aguarda aí as nossas próximas aulas, onde a gente vai ver mais exemplos sobre isso, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau!